Olá pessoas, sejam bem-vindas a um novo vídeo. Confira a seguir 30 coisas que você não sabia em 10 minutos. Conheça agora Samantha Hansdell, a mulher americana que atualmente detém o recorde da maior boca do mundo. Tem uma abertura de 6,52 centímetros. Ganhou fama no TikTok, onde ela sempre envia vídeos muito engraçados. Esta é Cynthia Suito, uma artista que tece roupas com miojo. É isso mesmo que você ouviu. Ela ferve os fios, deixa esfriar e tece com muito cuidado até completar estas obras de arte. Este é o Mesmo Globe, uma série de objetos decorativos para escritório. São feitos de alumínio de grau aeroespacial e possuem rolamentos que permitem que eles girem indefinidamente em sua base, dando assim um efeito cinético e hipnotizante. Em Singapura se encontra a maior cachoeira coberta do mundo. Possui 40 metros. Está localizada dentro do aeroporto de Changi, conhecido como Rain Vortex. A cada minuto transporta 38 mil litros de água. A cachoeira se transforma num espetáculo de som e luzes ao anoitecer. Esta dança chinesa tradicional é conhecida como a dança do leão. Este é o rigoroso treinamento dos artistas dentro do traje. Parece bastante difícil e cansativo. Estas são as estátuas mais altas do mundo. A mais alta é a estátua da Unidade, com 182 metros. Compara o seu tamanho com as medidas da Estátua da Liberdade, quase 100 metros a mais. Este não é um hambúrguer comum, é uma sobremesa criada pelo chefe Amaury Guichon. Está composta por pão, macarrão caramelizado, alface, molho de maracujá, geleia de mirtilo e morango, tomate e fatias de manga cozidas em cranberries e baunilha, chantilly de coco com cobertura de chocolate e geleia de manga com queijo e picles com geleia de kiwi. Parece delicioso, não acha? Este usuário do YouTube, conhecido como Ditorofu, criou um simulador de corrida de papelão. Observe como, com a ajuda de um fio, ele conecta seu controle PlayStation. Parece funcionar muito bem. É uma boa opção se você não tiver dinheiro para comprar um. Conheça o Adopus aculeatus, uma espécie de polvo capaz de andar na areia para caçar peixes e crustáceos. As notas canadenses são praticamente indestrutíveis. Você sabia que você pode imprimir suas fotos em 3D? Essa folha fina com diferentes espessuras permite a passagem da luz, fazendo com que algumas áreas pareçam mais opacas que outras, dando um efeito tridimensional. Esta é a maior maquete do Titanic do mundo. Tem 12 metros de largura por 4,5 de comprimento e 3 de altura. É tão detalhada que você pode ver lugares como acomodações de primeira e terceira classe, a sala de caldeiras e sala de jantar, até mesmo a sala de fumantes. À primeira vista, este tabuleiro de xadrez parece bastante normal. Mas veja o que acontece quando você o balança. Chama-se Wobble Chess. As peças têm uma base redonda que lhes permite balançar, e cada quadrado do tabuleiro é côncavo. Dê uma olhada nesta incrível rodovia de níveis. Se encontra na China e foi construída ao longo do topo da montanha Tianlong. Parece uma pista de Hot Wheels. Matthias Schlitt nasceu com uma doença rara que torna seu braço direito maior que o resto do corpo. Matthias aproveitou sua condição para se tornar um campeão de queda de braço. Em seu país natal, o chamam de Hellboy alemão. Essa atração turística, chamada The Flying Kiss, está localizada na China. Cada estátua tem uma plataforma na mão com capacidade para até 60 pessoas. Quando as estátuas dão a volta, ficam cara a cara, dando a sensação de estar se beijando.
Ayla Kirstine é chamada de mulher cavalo. Agora você vai ver o porquê. Ela trota, galopa e até pula barras e obstáculos em 4 patas. Preste muita atenção. Camuflada entre essas flores há um louva-a-Deus. Conseguiu ver? Esta camuflagem assombrosa os ajuda a se esconder de seus predadores e caçar com mais facilidade. Não, você não está enxergando embaçado. Esta igreja foi construída com tela de arame para dar a ilusão de que está fora de foco. Foi preciso 4.000 metros de malha para construí-la. O youtuber Agnew criou uma versão super realista do famoso jogo Snake. Deixaremos o vídeo completo na descrição. Essa é a ponte mais longa do mundo, ligando as cidades de Nova Orleans e Covington. Tem mais de 38 quilômetros de extensão. Olha para esta vista aérea. Você não pode ver onde ela começa e nem onde termina. Neste vídeo, podemos ver a incrível capacidade de dominar a bola. Neste caso, uma goma de mascar. E este é o jogador de futebol Félix Paslak. Muito craque. O maior tsunami registrado até hoje ocorreu no dia 9 de julho de 1958 na Baía de Lituya, no Alasca. Um forte terremoto de magnitude 8.3 causou o colapso de uma imensa montanha, gerando uma parede de água de 524 metros de altura. Esta é uma comparação com o Titanic e com os edifícios mais altos do mundo. Você consegue se imaginar dentro de uma pintura? Pois este vídeo em 3D feito pela Motion Magic permite você vivenciar a famosa noite estrelada de Van Gogh em 360 graus. Deixaremos o vídeo completo na descrição. Você sabia que em cada girassol pode haver de 500 a 2.000 sementes? É assim que são colhidas. Algumas são mais cuidadosas que outras. Quantos anos você tinha quando descobriu que os coelhos podem nadar? As cobras que comem ovos não têm dentes e suas mandíbulas e pescoços são extremamente flexíveis. Veja como esta devora um ovo 3 vezes maior que sua cabeça. Vincent Ball é um sombrologista. Ele se dedica a criar arte com a ajuda das sombras projetadas pelos objetos. Aqui você pode ver algumas de suas obras. Lin Lan Lan detém o recorde mundial do Guinness por subir mais degraus de cabeça, 36 degraus. Um recorde realmente inútil, mas muito interessante. Neste vídeo, podemos ver como os astronautas deixam a superfície lunar para voltar para casa. Neste outro ângulo, você pode ver um pouco melhor. 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. Vector good. Esta câmera foi controlada remotamente e não por uma pessoa. Quando subiram o suficiente, entraram em órbita lunar com o módulo Columbia, que os impulsionou de volta à Terra. Estas foram as mensagens que os agricultores fizeram para comemorar o Tour de France. Este raro animal é um proteus, um tipo de salamandra que vive em cavernas subterrâneas na Bósnia e Herzegovina. Parece um pequeno dragão. Observe suas pequenas patinhas. Assim estão distribuídos os ossos de um bebê. Na verdade, só parecem que estão separados, como se estivessem dentro de uma gelatina. O que acontece é que não é possível ver o restante nos raios-x, porque a cartilagem ainda não foi ossificada. Aos poucos vão se tornando ossos. É assim que o boneco Elmo Gargalhadas se parece sem os tecidos e a pelúcia. A planta Oxalis corniculata tem um estranho método de disseminar suas sementes. Quando alguma coisa encosta nele, ele lança suas sementes pelo ar, como se tivesse tomado um susto. Esse estranho animal é uma anfípoda, um crustáceo parente dos camarões. Ele é transparente para se camuflar na escuridão das profundezas do mar. A parte alaranjada são seus olhos.
Estas são as rãs leiteiras amazônicas. Se parecem pequenos robôs. Quando a temperatura cai, os beija-flores entram num estado chamado torpor. É uma mini hibernação durante a qual a temperatura de seu corpo abaixa muitas vezes. Eles passam por esse período de cabeça para baixo. Provavelmente você já deve ter visto essas peças de plástico nas pizzas. Elas impedem que a pizza seja esmagada em caso de leves acidentes. Dito isso, você sabia que a Pizza Hut, em colaboração com a marca de móveis IKEA, criou uma mesa real inspirada no design dessa pecinha? A chamaram de Sava. Pois é, infelizmente é um item de colecionador e foram fabricadas apenas 5 peças. Os elateridae saltitantes são uma família de besouros caracterizada por seu mecanismo incomum de clique. Esse clique é usado para evitar ser caçado e é muito útil quando está virado para cima e precisa se virar. A ilusão de ótica de distorção facial faz com que esses rostos completamente normais se desfigurem se mantivermos nossos olhos fixados na cruz do meio da tela. Tente manter os olhos nessa cruz enquanto passa as imagens. Assustador, não? Se pausar o vídeo, verá que os rostos são normais. É apenas o seu cérebro te pregando uma peça. Na floresta de Huelgoat, na França, existe uma enorme rocha de 137 toneladas que todos podem mover. Ela sai da posição, mas não corre o risco de rolar ou cair. No Japão, as embalagens de Cup Noodles vêm com caras de gatinhos impressos na tampa. E ainda tem 2 abinhas que imitam suas orelhas. Existe também a versão raposa tibetana, mas é bem mais rara. Você sabia que com a ajuda de um espelho dental, você pode ver como suas cordas vocais se movem quando você fala ou canta? Você sabia que o camarão pode espirrar? Veja por si mesmo. Na Alemanha existem essas cápsulas com isolamento térmico para que os sem-tetos possam se abrigar quando a temperatura baixar. Tem até painéis solares para iluminação. Aqui podemos ver alguns cuidadores alimentando o filhote de águia usando um fantoche. Eles usam esse disfarce para que o bebê não se acostume com a presença humana e não tenha problemas na hora de ser solto na natureza. Os estorninhos europeus têm uma incrível capacidade de imitar os sons ao seu redor. Ouça este imitando o R2-D2 do Star Wars. À primeira vista, este homem parece normal, mas o que você não sabe é que ele está sofrendo de uma reação alérgica à niacina, vitamina B. Aqui é sua aparência normal. As reações podem incluir inchaço no rosto, lábios, língua e garganta. O criador do vídeo, Bo Brown, nos mostra o ponto de vista de uma pessoa com 2,15 metros de altura. Observe como ele fica perto do teto. Não é nada fácil. Aqui você pode vê-lo no supermercado e no chuveiro do seu próprio banheiro. Esta raça de cachorro tem o focinho mais longo do mundo. É chamado de Borzoi. Observe como este avião, por alguns segundos, limpa a neblina de uma parte do céu. É assim que se limpa uma piscina de bolinhas. Primeiro tiram todas as bolinhas da piscina numa taxa de 20 mil bolas por hora. Depois são enviadas por uma máquina que as ensaboa e as enxágua. Depois são levadas para uma outra máquina para serem secadas. E só depois são enviadas de volta para a piscina. Os cientistas acreditam que algumas espécies de baleias se abraçam com suas barbatanas para mostrar seu carinho. Aqui você pode ver um casal dando carinho um pro outro. Você sabia que já existia um sapo que comia dinossauros? Pois é, era uma espécie gigante chamada Beelzebufo que viveu cerca de 68 milhões de anos atrás em Madagascar. Bem, era do tamanho de um gato.
Estes foram os trajes animatrônicos que foram usados para o primeiro filme live action das Tartarugas Ninjas. A boca e os olhos e a cabeça foram motorizados, e tudo o que vemos no filme é um efeito prático sem efeitos CGI. Os preservativos Durex são tão fortes quanto a marca afirma. Veja como eles aguentam a pressão de uma armadilha ou uma faca. O primeiro avião de passageiros do mundo, o Havilland Comet, explodiu no ar matando todos os passageiros. Por quê? Porque suas janelas eram quadradas e não aguentaram a pressão. Por isso, agora são todas arredondadas. Assim foi feita a divulgação da série da Netflix Todos Nós Estamos Mortos na Tailândia. Eles substituíram as janelas deste ônibus por estas telas. Este foi o escritório com maior distanciamento social criado em Nova York. Esta balsa flutuante tem tudo o que você precisa para trabalhar. Tem até conexão com a internet. Foi criado durante o confinamento. É impossível desse robô perder em uma partida de pedra, papel e tesoura. Ele possui câmeras de alta velocidade que detectam sua escolha em milissegundos e escolhem a opção vencedora. A águia careca ou águia de cabeça branca constrói os maiores ninhos do mundo. O maior registrado tinha cerca de 3 metros de largura e 6 metros de altura e pesava mais de 2 toneladas. É assim que os lançadores de dardo profissionais treinam. Este peculiar equipamento imita o movimento que eles fazem ao lançar o dardo. Este é o maior barril de vinho do mundo. Está localizado no castelo de Heidelberg, na Alemanha. Tem 271 anos e tem capacidade para 219 mil litros. Mede 7 metros de largura por 8,5 metros de comprimento. A lagarta da borboleta asa de tigre parece uma jujuba. Se você aprecia música e carne grelhada, esta invenção é ideal para você. Hand Gang foi o criador deste exclusivo piano triciclo grill. Não é brincadeira. Tem um motor para mover o chassi e cada tecla do piano é conectada a um espeto. Os trituradores industriais são realmente resistentes. Eles podem devorar praticamente qualquer coisa. Na Finlândia, as multas por excesso de velocidade são calculadas com base na sua renda, o que faz com que alguns milionários paguem multas de até $100 mil. Quanto mais você ganha, maior o valor da multa. Estas são as obras do artista mexicano Gabriel Dewey. São compostas por milhares de fios multicoloridos que dão a impressão de serem raios de luz. Parece um arco-íris. As flores da orquídea Anguloa uniflora têm o formato de um berço com um bebê muito feliz dentro. Você já teve um lápis tão pequeno que foi impossível de usar? Conheça agora o apontador de lápis Tsunago. Ele conta com um par de orifícios, sendo que um se encarrega de fazer uma cavidade na parte de trás do lápis e o outro de cortar a ponta para que caiba na cavidade anterior. Veja como ele funciona. O YouTube Lois Ways criou a corda doce mais longa e forte do mundo. É tão forte que é capaz de rebocar um carro. O Delackner HZ-1 Aerocycle foi um helicóptero pessoal desenvolvido em meados da década de 50. Porém, o projeto foi abandonado após 2 acidentes ocorridos. Algumas aranhas constroem portas articuladas feitas de seda em suas tocas. Esta é uma Crucimetric, uma caneta de alumínio que, ao apertar um botão, muda sua forma. A técnica é chamada de origami de tesselação. Você percebeu que o Bruno, personagem do filme Encanto, tem uma planta muito parecida com a do Wall-E? Inclusive está dentro da mesma bota. Esta é a maior casa de árvore do mundo. Está localizada em Tennessee e tem 97 metros de altura. 250 mil pregos foram usados para sua construção.
As passagens para o Titanic eram caríssimas. A primeira classe custava 30 libras na época, o que hoje é algo como $4.000. Na segunda classe, 12 libras, equivalentes a $1.500 de hoje. Olhando para essa imagem, certamente você se perguntará: que animal deixa essas pegadas na neve? A resposta é bem simples e divertida. Basta observar esta lontra em ação. Este gato não frequenta academia. Seus grandes músculos são resultado de uma doença genética rara chamada hipertrofia muscular, relacionada com a miostatina. Caracteriza-se pela redução da gordura corporal e aumento da massa muscular. Aqui você pode ver alguns dos animais mais afetados. Observe essa quantidade incrível de água que sai de dentro dessa árvore. Bem, ocorre que seu interior apodreceu e a água subiu pelo tronco oco. Ao que parece, os motoristas na Sibéria precisam saber fazer drift. Olha como eles dirigem tranquilamente pelas ruas congeladas. Neste vídeo, podemos ver a incrível velocidade das renas. Veja como esta acompanha o trem a mais de 50 km/h. Você sabia que se você jogar um tênis Vans pro alto, ele sempre vai cair virado para cima? Isso acontece porque a sola é muito pesada em comparação com o resto. Veja como esses jogadores do Zenit de São Petersburgo entraram em campo, todos carregando um cachorro de rua nos braços. O objetivo era incentivar a adoção. As tartarugas de Aldabra podem ficar muito grandes. Um grupo de arquitetos coreanos quer construir prédios com os troncos vazios das árvores mais altas do mundo, a sequoia. A ideia é que quando uma árvore morre, seu interior fique condicionado como um edifício onde serão feitas pesquisas para preservação ambiental. Este não é um filhote de pastor alemão. Ele tem mais de 2 anos. Ryder sofre de nanismo hipofisário, uma deficiência congênita do hormônio do crescimento. Embora o nanismo não precise ser perigoso, se não for tratado, pode drasticamente reduzir a expectativa de vida. Isso que você vê é uma craca de bolota. Elas vivem nas costas rochosas e são filtradoras. Elas se prendem nas rochas ou no fundo dos barcos e passam o resto de suas vidas nessa posição. O youtuber Matthew Bean construiu a maior estátua de Minecraft até hoje. Trata-se do boneco do youtuber Tecnotepi, recentemente diagnosticado com câncer. O vídeo foi feito para angariar recursos para a pesquisa dessa doença. Sabia que você pode se hospedar na casa do pequeno Kevin do filme Esqueceram de Mim? Como você pode ver, a propriedade tem os móveis e decorações originais do filme. Poimo é uma moto elétrica inflável que pode ser dobrada e guardada numa mochila. É apenas um protótipo, mas com certeza poderemos vê-las nas ruas no futuro próximo. Bolt é a primeira montanha-russa integrada a um navio de cruzeiro. Essas são as vistas incríveis que você verá a bordo. Tear Stick é um cilindro de cera semelhante a um batom com extratos de mentol e cânfora. Elas ajudam os atores a chorar durante as cenas tristes dos filmes. Basta aplicá-los sob os olhos. O calor da pele libera os vapores de mentol e cânfora que causam a formação de lágrimas reais. Shintaro Okamoto encapsula momentos, experiências e objetos dentro de blocos de gelo. Essas são algumas de suas criações. Ele usa todo tipo de artefato para mantê-los no lugar certo, antes que a água congele. Você sabia que o Coronel Sanders, do Kentucky Fried Chicken, foi o protagonista de uma novela romântica? Tender Wings of Desire é uma história que conta o romance erótico entre um coronel e uma mulher da era vitoriana. Mais uma vez, os robôs tiraram trabalho de pessoas. A empresa Stanley Robotics criou o primeiro robô manobrista do mundo. Veja ele em ação. Neste adorável anúncio da marca Paulig, podemos ver como Lucas Anoto faz a menor xícara de café do mundo a partir de um único grão de café.
Neste vídeo feito pelo canal do YouTube Spuds, podemos ver como ficaria o céu se trocássemos o Sol por outras estrelas. Já imaginou subir 646 metros só para trocar uma lâmpada? Pois é, esse é um dos trabalhos dos alpinistas de torres de radiotelefonia, retrocado a cada 6 meses. Observe como parece uma erupção vulcânica vista do espaço. Este time-lapse de 12 horas foi registrado por um satélite. Os ouriços do mar têm 5 dentes dispostos em círculo na parte inferior do corpo. Eles os usam para se agarrar e raspar as algas das superfícies rochosas. Toda vez que gravam um filme do universo de Invocação do Mal, a produção leva um padre para abençoar o set. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father and the Son. Melhor prevenir do que remediar, não? Ouça os sons que um koala faz quando é acariciado. Boy, buddy boy. Aqui, você pode escutar 500 pessoas estalando os dedos ao mesmo tempo. Durante a época de acasalamento, os noitibós machos ganham uma pena alongada em cada asa, cada uma medindo cerca de 38 centímetros. É quase o dobro do tamanho da ave. Quando voam, essas penas ficam para trás, mas quando cortejam a fêmea, eles a levantam como estandartes para atrair a sua atenção. Harry Melling, o ator que interpretou Dudley em Harry Potter, perdeu tanto peso tão rápido que para sua última aparição em Relíquias da Morte, ele quase teve que ser interpretado por outro ator. No entanto, eles usaram maquiagens e um traje para deixá-lo gordo. Deixaremos o link da cena completa na descrição. I don't think you're a waste of space. As vespas polibeceríceas têm um curioso mecanismo de defesa. Quando se sentem ameaçadas, produzem um som rítmico, abrindo e fechando suas asas. Soam como soldados marchando. Veja como as orcas são espertas. Com suas nadadeiras, elas criam uma onda para derrubar a foca de cima de um pedaço de gelo. Isso que você vê é um funil de ar frio visto pela cabine de um avião. Se uma nuvem de funil atinge a terra, ela se transforma num tornado. Assim são feitos os cabides. Esta máquina é responsável por cortar e dobrar o metal em diferentes partes. Winnie Ive gastou mais de $100 mil em tatuagens. Quase todo o seu corpo é tatuado, até as axilas. Você sabia que existem praias de areia rosa? Sua cor se deve à presença de um organismo marinho microscópico chamado foraminífero, que ao se desintegrar pela ação da água, se acumula na areia. Alguns aquários zoológicos organizam festas de bolinhas de sabão para os pinguins. Eles parecem gostar muito. Há alguns anos, o vulcão Kilauea, no Havaí, formou um belo sorriso com a lava de sua cratera, parecendo um personagem da Pixar. Você sabia que as lentes polarizadas ajudam a distinguir melhor os peixes na água? Elas eliminam o excesso de luz nas superfícies. Você se lembra da cena horripilante onde Samara sobe pelas paredes do poço no filme O Chamado? Saiba que não foi um efeito gerado por computador. A atriz contorcionista Bonnie Morgan é capaz de caminhar desta forma. Incrível ou assustador? Este bolo enlatado saiu de uma máquina de venda automática no Japão. Parece delicioso.
Bem, essa é a nova tecnologia da BMW. Os painéis da carroceria do veículo são cobertos por um material capaz de mudar de cor através da resposta de pequenos estímulos elétricos. Este moletom, criado pela marca Bauhut, é perfeito para que seus gatos possam dormir no seu colo enquanto você trabalha no computador, joga videogame ou faz qualquer outra coisa. Este gatinho de rua entrou no recinto de um lince no zoológico de Leningrado procurando um pouco de comida. O lince aceitou o gato e agora são melhores amigos e estão juntos há mais de 10 anos. Você já experimentou chá de queijo? Esta bebida pode ser feita a partir de qualquer tipo de chá verde ou preto. É adicionado um creme de queijo no final. Pode parecer um pouco nojento, mas a verdade é que é muito popular em Singapura e na China. Se você não tem ninguém para te ajudar a passar protetor solar no corpo, procure uma dessas máquinas. Em apenas 10 segundos, elas aplicam protetor solar em todo o seu corpo. Basta dizer sua altura e escolher o fator de proteção. Este é o Dodsing, um esporte norueguês onde os participantes devem permanecer na horizontal o maior tempo possível antes de entrar na piscina. Eles têm apenas alguns milésimos de segundo para reagir e evitar bater na água com a barriga. É assim que se parece a faísca que dá vida à chama dos isqueiros. Esses cães não estão empurrando sua dona, eles estão avisando que seus níveis de açúcar no sangue estão muito baixos. Já imaginou ter um robô-chefe em sua casa? Este é o Mully, uma cozinha robótica que é montada no teto. É programada com mais de 5.000 receitas. Basta comprar os ingredientes e escolher o que deseja cozinhar na tela. Se isso acontece com você com frequência, temos boas notícias. A estudante de design Ming Pai criou esse terceiro olho que fará com que você nunca precise tirar os olhos do celular ao caminhar. Se os sensores oculares detectarem algo em seu caminho, como por exemplo um ônibus, uma placa ou uma pessoa, seu celular vai vibrar. Você sabia que em países como a Índia e o Paquistão, as pessoas adicionam tempero no leite? O Koenig é um antigo chamado agudo, feito para ser ouvido a longa distância e atrair a atenção dos gados. Neste vídeo, podemos ver quanto ferro possui o cereal. Esse ferro é o mesmo que você encontra nas unhas ou nos carros. É essencial para o crescimento e desenvolvimento do corpo. Olha como ele adere ao ímã. Observe os movimentos que os cães fazem com a língua quando te lambem. Você sabia que este foi o primeiro mascote do McDonald's? Muito antes do Ronald McDonald. Se chamava Speedy. Esse pequeno animal pode parecer insignificante, mas não o subestime. É o animal mais rápido do mundo em relação ao tamanho do seu corpo. Um ácaro Paratorsomos macropalpis se move a uma velocidade de até 322 comprimentos de corpo por segundo. Este é um anambé preto. É uma ave de aparência curiosa. Os machos têm uma carne espessa coberta de penas que pendem de sua garganta. Ele infla quando cortejam uma fêmea. O Kangal é a raça de cachorro com a mordida mais forte do mundo, com 743 PSI, que é ainda mais forte do que a de um leão, com 650 PSI. Você já subiu em uma escada rolante curva? Acho que você nem sabia que existia, não? O fotógrafo Henry Hargreaves recria as últimas refeições dos prisioneiros condenados à morte. Essas são algumas das mais famosas. Vamos deixar um link se quiser saber mais. O bico do beija-flor bico de espada é o mais longo do reino animal. É mais longo que seu próprio corpo. Este é um kit para caçar vampiros do século XIX. Estas eram algumas das coisas que tinha dentro dele: estacas, um martelo, crucifixo, um terço, uma arma de fogo, uma bíblia, um molde para fazer balas de prata e garrafas com especiarias como alho, água benta e terra santa.
A empresa japonesa Kai criou o primeiro barbeador descartável sustentável do mundo. É feito quase inteiramente de papelão, então seu impacto ambiental é muito menor do que os de plástico. Este cupim ficou preso em âmbar há cerca de 22.200.000 anos atrás. O mais curioso é que sua última refeição ainda está em seu estômago. Observe como ele se move por dentro. Em alguns aparelhos de televisão, eles usam uma espécie de pedal para controlar a velocidade do texto no teleprompter. Estes são tonstilólitos, são pequenos depósitos na garganta que acumulam bactérias, geralmente causadas por restos de comida e células mortas. Se você tem mau hálito constantemente, pode ser que você tenha um desses. É assim que se faz os pirulitos espaciais. Colocam caramelo escuro e transparente em moldes. Quando esfriam, acrescentam a imagem de um planeta ou estrela impressa em papel comestível em uma das faces. Depois é selado e levemente derretido para dar forma e brilho. O Motorola Dynatac 8000 é considerado o primeiro celular da história. Este tijolão pesava quase 1 quilo e sua bateria se carregava em 10 horas, mas, ao usá-lo, durava apenas 30 minutos. Veja como essa lula usa seus pequenos tentáculos para se esconder na areia. É um mestre da camuflagem. Às 3h45 do dia 20 de setembro de 2020, 3.051 drones não tripulados bateram o recorde de maior show de drones aéreos da história. Em Detona Ralph de 2012, a pontuação recorde que vemos no topo do videogame é uma referência à data de nascimento de Walt Disney, dia 5 de dezembro de 1901. Ouça o som que uma flecha Kaburaia faz. No passado, uma dessas flechas era disparada antes de uma batalha. Acreditava-se que este som orientava os espíritos malignos e alertava os deuses amigos para dar seu apoio. Lembra que no passado o copo do sorvete McFlurry do McDonald's tinha esse formato? Isso até 2006, quando a Associação de Proteção aos Ouriços ganhou uma campanha para que a rede redesenhasse seus copos, já que os ouriços ficavam presos e morriam. As rãs de Fleischmann geralmente se escondem achatando seus corpos nas folhas. Parece que a folha tem um par de olhos. Eles são chamados de sapos de vidro, porque seus ossos e órgãos são visíveis através de uma fina pele. Estudantes de moda de Miami criaram o Maculture, uma coleção de itens de vestuários feitos inteiramente de embalagens de alimentos do McDonald's, desde vestidos feitos de caixas de hambúrguer, mini saias de batatas fritas e um vestido de noiva feito inteiramente de embalagens de papel. Você sabia que existe uma tarântula azul? Ela é chamada de tarântula metálica. Sua cor marcante vem do reflexo da luz nos nanocristais dentro de seus pelos. Isso que você está vendo, acredite se quiser, é um relógio. É o Byte Slash Clock. Ele possui cílios no lugar de ponteiros. E os minutos e as horas podem ser lidos graças ao espaço criado entre eles. Este malabarista robô consegue fazer truques impressionantes. Ao contrário de seus primos menores, os tigres gostam de passar um tempo na água. Eles adoram nadar. As mães incentivam os filhotes a nadar desde cedo. Na animação Encanto, Antônio tem o nome de San Antônio Abad. Ele é o santo padroeiro dos animais. Agora tudo faz sentido. Este foi o espetáculo durante a inauguração do estádio Donbás na Ucrânia. O movimento conjunto de centenas de pessoas criou este efeito incrível. Aqui podemos ver alguns ângulos do campo de como as pessoas se movimentaram. A empresa Smile Clouds imprime formas e mensagens em nuvens de sabão. São tão leves que se elevam no ar. Assim é como as medalhas dos atletas vencedores são empacotados. Aqui você pode ver a medalha de ouro que o Walter Walber conquistou no Jogo de Pequim 2022.
Assim é uma bolacha do mar vista de perto. São ouriços do mar planos que vivem no fundo do oceano. As pontas microscópicas recolhem os minerais que estão na areia, grão a grão. Os peixes navalha têm um jeito peculiar de nadar, verticalmente de cabeça para baixo. Fazem isso para se camuflar entre a vegetação. Parecem folhas flutuantes. Olhos de cachorrinho por trás de um vidro texturizado. Parece um cachorrinho do Minecraft. Este é Eli Bishop, o atual detentor do recorde mundial do Guinness de maior número de aplausos em 1 minuto, 1103. Você já se perguntou o que aconteceria se você fosse sugado por uma turbina de avião? A resposta não é muito agradável. Saiba que isso já aconteceu na vida real. No dia 24 de fevereiro de 1989, o voo 811 da United sofreu uma descompressão explosiva na decolagem. 9 passageiros foram ejetados da aeronave em pleno voo. Lamentavelmente, uma passageira foi sugada pelo motor e só foram encontrados restos de suas roupas nas lâminas. Enquanto a maioria dos países colocam coisas ou pessoas importantes em suas moedas, a Índia prefere colocar dedos e mãos. Um polegar para a moeda de 1 rúpia, esse gesto para a moeda de 2 rúpias e um punho fechado para a moeda de 50 rúpias. Você sabe por que os aviões têm um buraco na traseira? Isso é o escape de UPA, unidade de potência auxiliar. É basicamente um gerador que fornece energia elétrica para o avião enquanto está estacionado com os motores desligados. Para dar uma referência do tamanho do cachorro para os atores do filme Clifford, a produção desenhou este boneco gigante de 3 metros de altura do cachorro. A primeira coisa que algumas espécies de caracóis fazem quando nascem é comer a casca do seu próprio ovo. Daqui, eles obtêm muito do cálcio que vão usar para o desenvolvimento de suas conchas. Na Holanda, existe um museu do corpo humano cuja fachada é literalmente uma pessoa. Dentro, há exposições de diferentes partes e órgãos do corpo humano. Esta é a maior mesa de pembolim do mundo, com 137 metros de comprimento. O gato de Pallas é um dos gatos selvagens mais antigos que existem. Se distingue pela sua pelagem redonda. Olha como ele pisa na própria cauda para que suas patas não fiquem geladas com a neve. Em Homem-Aranha Sem Volta a Casa, os braços articulados do Dr. Octopus foram feitos inteiramente por computador. Hello, Peter. Já em Homem-Aranha 2, foram feitos com fantoches, operados por 4 pessoas, cada um controlando um braço diferente. Eles ensaiaram muito para sincronizar os movimentos com Alfred Molina. Você sabia que a luta de travesseiros é um esporte? Tem até a liga própria, o PFC. As regras são simples. Eles se enfrentam em combate, onde só é permitido usar travesseiro para acertar o adversário. Tudo é permitido: saltar, girar, cobrir com as mãos. Você sabia que em alguns países a cor dos acessórios que você coloca no seu cachorro tem um significado? Coleira vermelha quer dizer que o cachorro tende a ser agressivo. A amarelo significa que ele é nervoso. Verde que são muito acessíveis e sociáveis. Esta é a jaqueta mais cara do mundo. Foi projetada com 460 quilates de diamantes perfeitos e pele de piton preta. Pode ser sua por $1 milhão. As pessoas que sofrem de câncer de língua muitas vezes perdem parte do órgão. Uma solução é enxertar tecido da perna ou do abdômen do paciente. Esta é Cameron, que venceu o câncer e agora tem uma língua bicolor. Essa é a Loriria Phoenix. Foi nomeada assim por causa de sua semelhança com o rosto maquiado de Joaquim Fênix em seu papel como Coringa. Você pode ver claramente o sorriso do vilão em seu corpo. Alguns carros de luxo têm limpadores para as câmeras em seus veículos. Se você está pensando em siliconar seu bumbum, diga ao seu cirurgião para não exagerar. Ou a segurança do aeroporto te revistará toda vez que você quiser voar. A lagarta da mariposa lápis tem esse curioso padrão na cabeça. Alguns dizem que parece uma carinha feliz, outros que parece uma caveira. O que você acha?
Por mais absurdo que pareça, alguns McDonald's da China têm essas bicicletas estacionárias em vez de assentos nas mesas. De acordo com a Universidade de Harvard, andar de bicicleta a uma velocidade de 19 km por hora faz uma pessoa média queimar cerca de 300 calorias em 30 minutos. Cada McNuggets tem aproximadamente 42 calorias, então você levaria 5 minutos para queimar cada um. Um hambúrguer, batata frita e refrigerante, 1h30 sem parar. Esta é a nova estação do coletivo de arte Team Lab, formado por artistas, programadores, engenheiros, animadores, matemáticos e arquitetos que criam obras de arte tecnológicas e interativas, localizado em um shopping center na China. Uma testemunha de um crime desenhou este retrato do assaltante. Acredite ou não, graças a esse desenho eles conseguiram capturá-lo. É assim que fazem as calças jeans rasgadas. Este é um tupi holandês, o antecessor do pinball. Era jogado por reis e pessoas de elite do século XIX. Ganha quem conseguir tocar a campainha primeiro. Esta extensão do Google Chrome permite que você personalize seu cursor. Basta visitar o Chrome Web Store e adicioná-lo. Você pode escolher entre as centenas de opções disponíveis ou criar sua própria imagem. Olha como é feita a ração para hamster. O Raindrop Cake é uma sobremesa que lembra uma gota d'água. É feita de água e agar, uma espécie de gelatina feita de algas marinhas. É assim que os pregos são orientados antes de serem embalados. A cabeça tem mais metal e gruda no ímã, para embalar todos na mesma direção. Os tsunamis de neblina são dos fenômenos mais assustadores da natureza. A boa notícia é que são relativamente inofensivos. O único perigo real é a falta de visibilidade. Acredite ou não, a pedra deste anel foi feita com unhas humanas. Ele foi criado pelo colecionador japonês Kiwami Japan, que coletou por um ano o corte de suas unhas para transformá-los nessa peça incomum. Foi assim que aconteceu a tradicional chuva anual de bichos de pelúcia do estádio da equipe de futebol Betis. Cerca de 19 mil bichos de pelúcia foram recolhidos para que nenhuma criança sem teto ficasse sem um presente durante as festas de Natal. No Japão, existem máquinas de venda automática de pizza. Em menos de 5 minutos, a sua pizza recém-assada é entregue e inclui um saco de transporte e um cortador. Estes são discos ossos. Contém gravações de músicas improvisadas feitas em radiografias. Neles, era contrabandeado músicas estrangeiras proibidas na União Soviética durante os anos 50. A qualidade do som não era muito boa e também só podiam ser tocados cerca de 10 vezes antes de pararem de funcionar. É assim que uma baleia azul sobe à superfície para respirar. Conheça agora Asha Sulu Mandela, a mulher com os dreads mais longos do mundo, com quase 6 metros de comprimento e o mesmo peso de uma criança pequena. Ela não os corta há mais de 25 anos. Você conhecia o dugongo? Este animal marinho é muito parecido com o peixe-boi. Pode medir até 3 metros e vive nas áreas costeiras dos oceanos Índico e Pacífico. Este é o Maraya Concert Hall. É o maior edifício de espelhos do mundo. Está localizado no deserto da Arábia Saudita. Este é o de Thorn, uma pequena cidade na Holanda, onde não há estradas nem carros. O único meio de transporte é a pé, de bicicleta ou em pequenos barcos ou navios que percorrem seus canais para entregar mantimentos do supermercado para suas casas. Este é o galpão mais rápido do mundo. Foi construído a partir de um Volkswagen e um Passat e atinge uma velocidade de até 144 km por hora. Este é o Descenso, uma instalação artística criada por Anish Kapoor, uma piscina circular com uma espiral interminável de água negra. Alguém capturou o momento exato em que um caranguejo eremita troca de concha.
Existe um projeto que busca criar folhas artificiais. Um grupo de cientistas tenta replicar o comportamento das plantas para produzir fotossíntese à vontade. O objetivo é para que possamos ser tão eficientes quanto as árvores para armazenar energia solar. O protótipo que eles criaram é capaz de acumular dióxido de carbono e transformá-lo em biocombustível. Até agora, só conseguiram produzir ácido fórmico, composto pouco comercializado, mas esperam continuar aprimorando a tecnologia e gerando outros combustíveis. Essa foto de uma marmota se assustando com uma raposa venceu o prêmio de fotografia da vida selvagem do ano. Esta tela gigante brinca com a nossa mente. É uma ilusão de ótica. Nosso cérebro estabelece que o retângulo azul é o limite, ou a borda. Assim, quando a imagem o atravessa, seu cérebro a vê em 3 dimensões. É assim que seria um ser humano adaptado para sobreviver a qualquer acidente de carro. Como você pode ver, ele tem muitas características físicas diferentes das do ser humano tradicional. Seu crânio é enorme para proteger o cérebro de impactos, e ele não tem pescoço para reduzir o risco de afetar a medula espinhal. Seu rosto e nariz são achatados, suas orelhas deformadas, e ele tem uma espécie de bolsas que se projetam entre as costelas para reduzir o impacto de um choque. Este é Quasimodo, um pastor alemão corcunda. Ele é um dos 13 cães do mundo que padece com a síndrome da coluna curta. É uma condição muito rara. Quasimodo tem algumas vértebras a menos nas costas e não pode ser reparado cirurgicamente. Felizmente, a condição não causa dor e a única coisa que ele não pode fazer é virar a cabeça para os lados. Escute isso. Este é o Theremin, o primeiro instrumento do mundo controlado sem contato físico. Possui 2 antenas de metal que detectam a posição das mãos do intérprete, e graças a alguns osciladores, é possível controlar a frequência com uma mão e o volume com a outra. Geralmente é usado em músicas clássicas contemporâneas. Estes pneus brilham no escuro. Entre as décadas de 50 e 60, a empresa Goodyear quis inovar o mundo automotivo. Para conseguir isso, seus engenheiros projetaram um composto de borracha translúcido usando técnicas tradicionais e os transformaram em pneus aos quais foram instaladas luzes dentro do modelo que eles escolheram na época, o Golden Sahara. No entanto, era extremamente caro produzir isso, então os pneus nunca foram colocados à venda. Mas em 2019, a empresa fez uma apresentação especial do Golden Sahara 2 restaurado. Sim, o mesmo carro, mas com a nova tecnologia de pneus. Você sabia que existem 2 torres Eiffel? Uma delas está localizada na China, embora seja claramente uma réplica da Torre Eiffel da França. Se encontra em Tianducheng, uma das principais metrópoles da China. É conhecida como a Paris do Oriente, porque muitos dos seus edifícios evocam o estilo clássico da capital europeia. Tem até o seu próprio Arco do Triunfo e sua praça principal dos Campos Elíseos. Os críticos dizem que estes lugares não têm valor arquitetônico, mas a China acredita que sua capacidade em recriar as maravilhas do mundo é a prova de sua habilidade e seu progresso tecnológico. Gian Blanco é um artista brasileiro que se tornou famoso na internet graças a seu talento em obras 3D. Aqui você pode ver vários de seus trabalhos mais famosos. Uma de suas séries de maior sucesso, ele combinou terror com personagens fictícios e animados como Peppa Pig e Pernalonga. O resultado é tão aterrorizante quanto realista. Você já viu ondas quadradas? É um fenômeno que ocorre sob certas condições quando o vento de um lado colide com a corrente do mar, movendo-se na direção oposta. As ondas feitas pelo novo vento correm em um ângulo, criando um padrão quadrado no mar. Parece inofensivo na superfície, mas as correntes que são criadas debaixo d'água podem ser mortais. Acontece que os barcos são projetados para atingir as ondas de frente, mas não podem permanecer de pé se as ondas atingirem de vários ângulos. Os sapatos mais caros do mundo custam quase 2 milhões de dólares. Os saltos são feitos de ouro maciço e incrustados com 30 quilates de diamantes.
Além disso, no seu interior, tem um pequeno meteorito que foi descoberto na Argentina em 1576. Seu criador é um designer italiano chamado Antonio Vietri, que o exibiu em um iate em Dubai durante a Semana da Moda de 2019. Anteriormente, o recorde do sapato mais caro pertencia a um par de escarpão dourado, no valor de $1.700.000. Curiosamente, eles também foram vendidos por uma casa de moda em Dubai. Shakuntala Devi era uma escritora indiana com uma extraordinária capacidade de cálculos mentais. Em 18 de junho de 1980, multiplicou vários números de 13 dígitos escolhidos aleatoriamente pelo Departamento de Informática do Imperial College de Londres e respondeu corretamente em apenas 28 segundos. Por esse feito incrível, ela entrou para o Guinness Record em 1982. Você sabia que a Lua tem um dono? Bem, pelo menos é o que alega este homem. Dennis Hope é um empresário que afirma ser o dono da Lua desde 1980. Segundo ele, o Tratado da ONU sobre o Espaço Sideral assinado em 1967 tem uma lacuna, porque estabelece que nenhum governo da Terra pode reivindicar propriedade de nenhum planeta ou estrela. O tratado diz claramente nenhum governo, mas não diz nada sobre uma empresa ou pessoa. Bem, acredite ou não, com esse argumento, Hope já lucrou $9 milhões com suas vendas de parcelas lunares. O preço que ele colocou na Lua foi de $37 para cada 0,4 hectares. Você sabia que existe xadrez por correspondência? Como você já deve ter imaginado, os jogadores mandam seus lances pelo correio postal. No passado, as partidas levavam vários anos para terminar. Geralmente, em 50 dias, apenas 10 lances eram feitos. Atualmente, também é demorado. Leva algumas semanas ou meses para terminar um jogo, mas alguns jogadores ainda preferem a maneira antiga. Este é o menor parque do mundo, chama-se Mills End Park e fica em Portland. Mede 61 centímetros de diâmetro e tem uma área de 0,292 metros quadrados. É chamado de parque simplesmente porque o prefeito quis chamar assim, mesmo que na realidade seja um mini jardim. Você conhece a face oculta da Lua? Talvez não, porque não é possível vê-la a partir do nosso planeta. Mas no dia 7 de outubro de 1959, uma sonda soviética a fotografou pela primeira vez. E como você pode ver, é muito mais acidentada que a parte visível, resultado de vários impactos na sua superfície. Inclusive, uma das maiores do sistema solar, a bacia do Polo Sul-Aitken. Astronautas nunca pousaram no lado oculto da Lua, visto que a tripulação ficaria incomunicável com a Terra, enquanto estivesse no solo lunar. Você se lembra dessa cena do filme dos Vingadores? Bom, se realmente tivesse acontecido, o prejuízo seria de $160 bilhões, segundo uma empresa especializada em analisar o custo econômico de desastres. Você sabe qual é o animal mais bravo do mundo? Bem, muitos consideram ser o texugo do mel, que vive principalmente na África e na Índia. O curioso sobre este pequeno animal é que, apesar de medir apenas 85 centímetros de comprimento, nunca hesita em lutar com leões, hienas, chitas, víboras e até búfalos, devido à sua pele, que é muito grossa e os torna relativamente insensíveis a mordidas. Além disso, seu corpo é muito maleável e pode se mover com agilidade quando estão lutando. Você sabia que em algumas cidades só possuem luzes vermelhas à noite? Tem um propósito muito nobre. Eles servem para não perturbar a vida silvestre local. Em lugares muito próximos à beira-mar, luzes vermelhas são acesas para não confundir as tartarugas recém-nascidas, que são guiadas pela luz da lua. Você já se perguntou por que o Polo Norte é habitado, mas o Polo Sul não é? Isso se deve às baixíssimas temperaturas da Antártida. No entanto, não significa que o Polo Sul esteja vazio, apenas que seus principais habitantes são espécies de animais que precisam de águas muito frias para sobreviver. Mas também há uma pequena população humana, se contarmos as bases científicas que ali se encontram.
Você já ouviu falar de sangue dourado? Seu verdadeiro nome é RH nulo. É o tipo sanguíneo mais raro do mundo. Apenas 43 pessoas no mundo possuem esse sangue. É hereditário, desde que ambos os pais sejam portadores. O sangue dourado pode ser doado a qualquer pessoa com os tipos sanguíneos tradicionais. Por outro lado, se o portador desse sangue for o paciente, só poderiam receber RH nulo. Algo extremamente complicado, tanto pela pouca quantidade de pessoas com esse tipo sanguíneo, quanto pelas dificuldades de transporte do sangue de um país a outro. Isso que você está vendo é um bando de golfinhos liso do sul. Sua principal característica é a ausência da nadadeira dorsal. Eles vivem nas águas frias do Polo Sul. Por isso, há poucos registros audiovisual deles. Possuem corpos estilizados e esbeltos, geralmente de 2 a 3 metros de comprimento e pesam de 60 a 100 quilos. Seus focinhos são curtos e bem definidos. Devido ao seu formato altamente hidrodinâmico, podem atingir velocidades de até 60 km por hora. Já foram vistos nadando em manadas de até quase 1000 indivíduos. Um verdadeiro espetáculo da natureza. Para evitar pisar na neve, este gatinho volta para casa pisando em suas próprias pegadas. Nem se esforça muito. A maioria dos flocos de neve cai a uma velocidade de 2,4 km por hora. Cada floco de neve que você vê na superfície viajou de 45 minutos a 1 hora para chegar ao solo. O Bali de Samsung é um adorável robô em forma de bola de tênis que controla sua casa de maneira inteligente. Ele pode abrir persianas, ligar a TV, ativar o aspirador de pó, entre outras coisas. Ele também é capaz de dar o alarme quando alguém na casa cair e não conseguir se levantar. Quando os pandas vermelhos se sentem ameaçados, eles ficam de pé e estendem suas garras para parecerem maiores e mais intimidantes. E isso é exatamente o que faz a May, no novo filme da Pixar Turning Red, Estranhamente Vermelho. Quase todas as escolas possuem escorregadores para as crianças. A Universidade Técnica de Munique tem 2. Os alunos podem descer rapidamente do 3º andar para não se atrasarem para as aulas. Esta empresa cria relógios com pelo de seu animal de estimação. Basta recolher de 30 a 60 gramas de pelo e enviá-lo num saco Ziploc. Este é o Drinkable Book, um livro que funciona como um filtro de água para que pessoas sem acesso à água potável possam limpá-la. Suas páginas contêm nanopartículas de prata que têm a capacidade de matar bactérias. É usado como se fosse um filtro de café. Você sabia que existem passagens dentro da estátua do Cristo Redentor? Foram feitas para facilitar a manutenção. Estas são as saídas em direção aos braços e cabeça. Você sabia que puxar orelhas é um esporte? Esta competição é uma disciplina oficial nas Olimpíadas de Esquimó. Quem conseguir suportar a dor e ficar com a liga, vence. Parece doloroso. Observe a impressionante defesa desse gatinho. Pena que é falso. No entanto, não deixa de ser impressionante. Neste vídeo do YouTube, Christian V nos mostra como gravou e editou várias tomadas e os juntou na pós-produção para nos fazer acreditar que esse gatinho era um incrível goleiro. Deixaremos o vídeo completo na descrição. Você sabia que salgadinhos são muito bons para acender o fogo? Isso porque são feitos com amido de milho cobertos com óleo vegetal. Uma vez acesos, conseguem manter a chama por muito tempo. É assim que as luvas de látex são feitas. Essas mãos são os moldes nos quais o látex é derramado. Antes de tudo, são limpas e desinfetadas para que não tenham nenhum resíduo. São imersas em látex líquido e giradas para se livrar de gotas ou excessos. Depois de alguns minutos no forno, uma máquina dobra as mangas para facilitar a retirada do molde, onde são testadas para confirmar se não tem nenhum buraco. Isso é o que aconteceria ao nosso planeta se um buraco negro do tamanho de uma moeda se formasse perto dele. É assim que as fêmeas dos caranguejos da ilha Christmas liberam seus ovos na água. Os
esquilos se beijam quando encontram um esquilo desconhecido. Não o fazem para fins românticos. É que eles possuem glândulas odoríferas em volta da boca que produzem secreções únicas. Este perfume permite se identificarem. É assim que os camelos escalam as dunas de areia íngremes. Seus joelhos são forrados com pedaços de couro. Esta é a nova pista Hot Wheels do canal Backyard Racing. Ela é inspirada em um parque aquático. Observe as cachoeiras e escorregadores. Demorou 3 meses para ser construída. Você sabia que a marca de ketchup Heinz vende um chaveiro espremedor para que seja possível usar até a última gota dos condimentos das embalagens descartáveis? Não é brincadeira, isso existe. O peixe tripé tem grandes extensões nas barbatanas que usa para descansar no fundo do mar. Passa grande parte da vida nessa posição. Parece mesmo uma câmera com tripé. Anthony Lofredo é conhecido como The Black Alien. Este francês já passou por pelo menos 300 intervenções, incluindo tatuagens, perfurações, implantes na cabeça e remoção de 2 dedos. Aqui você pode ver uma foto de como ele era antes de iniciar este projeto. Este é o maior morango do mundo. Pelo menos o que foi registrado. Foi colhido pelo agricultor Charlie Ariel. Pesou 290 gramas. É muito, considerando que um morango normal pesa apenas cerca de 15 gramas. Se você é fã de tênis, talvez esta seja a melhor maneira de exibi-los. Este suporte de sapato flutuante funciona com magnetismo e um ventilador. Faz com que os sapatos girem sem parar. Já imaginou jantar no espaço? Este é um restaurante do parque da Disney. O melhor de tudo é a forma como você chega nele. O lobby desse restaurante simula com luzes e movimentos a jornada de um elevador espacial que leva você até uma altura de 354 quilômetros da superfície. As fêmeas das aranhas tecelã orbitela de chifres têm um par de espinhos curvos extremamente longos em seus abdômenes. Geralmente são de cores bem vivas. Neste time-lapse, podemos ver como o corpo de uma mulher muda durante a gravidez. Este vídeo nos mostra como as correntes oceânicas interagem. A água quente é menos densa, então ela se eleva acima da água fria. Black Crack é uma fissura natural numa rocha com cerca de 20 metros de profundidade e quase 1 metro de largura. Está localizada a sudeste de Utah. Nigel Stanford, um músico neozelandês, queria criar um videoclipe para sua nova música Automatic, mas estava sem ideias. Foi então que ele resolveu programar um casal de robôs industriais para tocar os instrumentos. E o resultado foi épico. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima!